Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus e falando um pouquinho com vocês. Hoje eu fui informada que é o Dia Internacional dos Homens. Então, desde já eu quero parabenizar a todos os homens, os varões que o Senhor nos deu, que cada um que esteja aqui me ouvindo, assistindo essa live, que seja o homem segundo o coração de Deus, que seja o varão valoroso, que é o que o Senhor sonhou para a vida de cada homem. Que vocês se deixem ser moldados pelo Senhor, que vocês se deixem ser transformados e que vocês possam viver como os sacerdotes dos seus lares, as crianças, os meninos ainda, os adolescentes, os jovens que ainda não têm a sua família constituída, que essa bênção se estenda para vocês também, que vocês possam crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor, para que no futuro vocês também se tornem esses sacerdotes dos seus lares. E eu vou fazer uma oração para a gente começar, aproveitar e orar pelos homens. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por nos ouvir. Senhor, obrigada pelo teu sacrifício que nos permitiu ter este livre acesso a ti. Senhor, obrigada porque tu não desistes de nós. Obrigada porque o Senhor continua falando conosco, porque o Senhor continua se importando conosco, o Senhor continua querendo a nossa amizade, o nosso relacionamento. Muito, muito obrigada, Senhor. Te agradeço pela vida de cada homem, cada varão, Senhor. E eu te apresento a cada um deles, te pedindo que o Senhor molde o coração deles, que o Senhor transforme as suas mentes, que o Senhor renove o seu entendimento, Pai. Que eles possam verdadeiramente entender qual é o propósito de cada um, que eles possam verdadeiramente querer te agradar, que eles temam ao Senhor sobre todas as coisas e que eles te amem, Senhor, acima de todas as coisas. Que cada varão casado possa ser um esposo como tu és, Pai, com a sua noiva, a igreja. Que eles sejam, Pai, exemplos aqui na terra. Toma as nossas crianças, nossos meninos, nossos adolescentes, os nossos jovens também, Pai. Que cada um deles seja abençoado de uma maneira especial. Toma este momento agora da palavra. Te peço que o Senhor me use conforme esteja no teu coração. Pai, assim como Moisés te pediu, que ele não sabia o que falar, Pai, pois ele era pesado de língua, assim eu também te peço que tu fales através de mim, que não venha de mim, mas que venha de ti, Senhor, e que tu apareça e eu diminua, que o teu nome seja para sempre glorificado. Toma o coração de cada um que está aqui ouvindo, que seus corações sejam terras férteis para ouvir e receber a tua palavra. E em nome de Jesus, produza frutos de vida, frutos de arrependimento. Isso é o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre muletas. O tema da nossa palavra é não use muletas. Vocês vão entender conforme a gente for conversando. Não tem um versículo-chave. A gente vai ler aqui alguns versículos dos livros de Êxodo, Levítico e Números. A gente vai embarcar na história do povo de Israel durante o deserto. E aí vocês vão acompanhando comigo. Presta atenção aqui, porque no final da meada vocês vão entender o que é que eu tô falando de muletas, tá certo? Primeiro versículo, eu quero ler em Levíticos, capítulo 26, dos versículos 3 ao 13. Levítico, capítulo 26, dos versículos 3 ao 13. Essa passagem aqui é uma declaração de amor do Senhor para o povo de Israel. É uma promessa que Deus fez ao povo de Israel. E se a gente for parar para ler essa história dos israelitas no deserto, é como se fosse uma novela mexicana. Enquanto leio, assim, às vezes da raiva dos israelitas, a gente às vezes vê eles nos altos e baixos.
E eu quero que a gente leia essa história nos colocando no lugar desses israelitas, como se esses israelitas fôssemos nós, e a gente teletransportasse tudo que eles viveram há não sei quantos anos atrás no deserto para hoje, a gente sendo o Israel no deserto. E como é que a gente age? Que cada passagem que eu leia, você se analise. Será que eu agiria diferente? Será que eu estou igual a esses israelitas? E aí a gente vai chegar num desfecho final. Mas o que acontece? Israel, como eu falei, como se fosse uma novela mexicana dos altos e baixos. Mas acontece que todo esse período é como se Israel vivesse numa superficialidade do relacionamento com o Senhor. E isso fazia com que eles vivessem nos altos e baixos. Tudo começou, vamos lá, para o primeiro amor, que foi o amor de Deus para com o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, para ser a menina dos seus olhos, para ser o seu povo escolhido. E em Levíticos fala isso. Levítico capítulo 26, versículo 3, começa assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Mal estarão acabando de debulhar as espigas e já estarão colhendo uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os inimigos que queiram combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos. 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000, e os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior e terão de se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Então aqui vem a promessa do Senhor diante da obediência do povo de Israel. Olha quanta coisa linda. Esse era o plano de Deus para o povo de Israel. Foi o que ele tinha sonhado de viver. Era esse o relacionamento que Deus queria ter com o povo de Israel. Mas para quem conhece a história, não foi bem assim que aconteceu. Nessa relação houve muitos turbilhões. E aí é sobre isso que a gente vai navegar agora um pouquinho nos outros capítulos dos outros livros. Eu vou falar pela ordem cronológica da Bíblia. Êxodo, depois Levítico, depois Números. Na ordem dos acontecimentos, para a gente entender o tanto de coisa que esse povo de Israel não aprontou nesse período. Primeiro, a gente vai lá para o início, quando o povo de Israel foi liberto do povo do Egito e saiu com Moisés para o deserto, fugindo. E aí, quando eles fogem, o primeiro obstáculo que eles encontram é o Mar Vermelho. Aí a gente vai lá para Êxodo 14, versículos 11 e 12. O que aconteceu? O povo saiu fugido, só que aí eles chegaram no momento em que eles viram o mar à sua frente e atrás eles viram que os egípcios estavam vindo. Porque eles acharam assim, que eles tinham saído do Egito, né? E aí pronto, agora nada os atingiria. Só que daí, quando eles começaram a ver que os egípcios estavam vindo atrás deles, eles se atemorizaram.
E aí, o que é que eles falaram? No capítulo 11, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E aí Moisés falou: não temam, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer neste lugar, o milagre que Deus vai fazer. E aí Deus fez o milagre, Deus simplesmente abriu o Mar Vermelho. E aí no final dessa passagem do Mar Vermelho, no versículo 31 do capítulo 14, aí fala assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pronto. Primeira parte aqui, o final feliz. Duvidaram, reclamaram, queriam voltar para o Egito, perguntou por que Deus fez isso, mas no final, quando viram o milagre, beleza, eles creram em Deus e começaram a confiar. Pula para o próximo capítulo. É engraçado, vocês veem que cada capítulo tem uma novidade. Pulou um capítulo 15, versículo 24. O povo começou a ficar com sede. E aí a água que eles tinham bebido era amarga. E aí o que eles fizeram? Reclamaram. No versículo 14 fala: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber? E aí Moisés falou com o Senhor transformou a água amarga em água doce. E eles beberam, refrigeraram, mataram a sede. Pula para o outro capítulo, 16. O povo de Israel teve fome. E aí começaram a reclamar. No versículo 2 fala assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha o que eles falaram. Eles estavam reclamando, estavam com fome. Aí falaram: era melhor se a gente ficasse lá no Egito. Porque lá no Egito a gente comia até ficar com a barriga cheia. Não tinha essa coisa, essa falta de comida, tudo, essa mesquinhez. E aí começaram a questionar Deus. E aí o que é que Deus fez? Neste momento Deus deu o maná, que foi o alimento diário. E todo dia Deus dava o maná para eles e não faltou comida. Vamos para o capítulo 19, ainda em Êxodo. Capítulo 19, versículos 4 ao 6. Essa passagem aqui foi quando outra promessa que Deus fez ao povo de Israel. Deus queria falar com o povo de Israel. E aí Deus falou com Moisés primeiro. No versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse recado Deus deu a Moisés para falar para o povo de Israel. E aí, nesse mesmo capítulo, Deus pede que Moisés fale para o povo, para eles se consagrarem. Porque Deus queria falar diretamente ao povo, através de uma nuvem, mas que o povo pudesse ouvir a voz de Deus, porque até aí só Moisés que não tinha ouvido. E aí Moisés fala com o povo vai se consagrar. Lá no capítulo 20, no capítulo 19, Deus fala ao povo do Israel. Só que o que acontece? Quando eles ouvem a voz de Deus, eles se atemorizam. E aí lá no capítulo 20, no versículo 19, eles falam com Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.
o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vão analisando aí todas essas passagens, todos esses acontecimentos e vão tentando se colocar no lugar do povo de Israel. A gente vai entender o que eu estou falando. Ainda em Êxodo, capítulo 32. Vamos lá ver o que esse povo de Israel fez. Deus chamou Moisés para subir ao monte Sinai. Aqui é a passagem daqueles 10 mandamentos, onde Moisés subiu ao monte Sinai e ficou lá 40 dias, 40 noites com o Senhor. E o Senhor foi ministrando a Moisés e falando tudo, falando que as ordenanças do Senhor para o povo de Israel. Foi ali onde foi escrita as tábuas dos 10 mandamentos. Mas o que aconteceu? Moisés ficou afastado do povo durante 40 dias. E o povo não estava acostumado com isso. E eles estavam sem notícias de Moisés. Eles começaram a ficar com medo do que estava acontecendo. E aí no capítulo 32, foi o que é que o povo fez. Fala assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Eles estavam pedindo para Arão providenciar um Deus para eles poderem adorar, porque eles estavam sem Moisés. E Moisés era a referência espiritual deles, era a comunicação do povo com o Deus do céu. Então eles queriam algum outro Deus ali, algo palpável, em que eles pudessem ver e de alguma forma se comunicar, para que esse Deus ali fosse essa comunicação deles. Eles precisavam ter alguém, alguma referência espiritual, que naquele momento, aquela liderança que era Moisés, não havia mais. Eles ficaram desesperados e aí pediram para Arão fazer esse outro Deus, que foi no caso o bezerro de ouro, que a gente conhece essa história famosa, em que eles pegaram todos os seus ouros, as suas joias, derreteram e fundiram, fizeram um bezerro de ouro e ali eles adoraram. E aí o Senhor mandou que Moisés descesse do monte para ir ver o que estava acontecendo. Moisés, quando viu a cena do povo adorando ao bezerro de ouro, ficou muito chateado, derrubou as tábuas da lei no chão, e aí é um outro capítulo da história. Pronto, vamos pular para outra passagem, capítulo 33. Depois dessa questão do bezerro de ouro, Moisés ficou chateado, Deus ficou irado, e aí Moisés intercedeu pelo povo para que o Senhor perdoasse esse pecado do povo. E aí no capítulo 33 fala sobre a tenda da congregação, que era uma tenda em que Moisés entrava para falar com o Senhor. E quando Moisés entrava para falar com o Senhor, era muito bonito. Fala que quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Usem a criatividade de vocês, a imaginação, e vão navegando comigo aqui nessa história. Pensa, Moisés, uma tenda no deserto, e Moisés entrava na tenda, e aí quando Moisés entrava, tinha uma nuvem, uma coluna, não é isso? Uma coluna de nuvem na porta da tenda. E ali era o sinal de que Deus estava falando com Moisés dentro daquela tenda. Enquanto Moisés estava nessa tenda, aí no versículo 10 fala: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava ao Senhor, a Moisés face a face, como a qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aí quero frisar, Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor. O povo, quando sabia que Moisés estava na tenda, que eles viam a nuvem na porta da tenda, eles saíam de suas tendas e ficavam na porta, cada um na porta de sua tenda, e ficava adorando ao Senhor. E Josué, que mais na frente a gente vai ver que Josué se tornou o sucessor de Moisés, o líder após Moisés. Josué, ele ficava o tempo todo lá na porta da tenda, ele não saía.
E mesmo quando Moisés saía, ele não queria sair dali da porta da tenda, que era o local onde o Senhor falava com Moisés. Pula para o livro de Números, capítulo 11. O que é que aconteceu aqui? Outra passagem que o povo de Israel volta a reclamar. No versículo 1 fala: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. No versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Vocês lembram mais atrás que eu falei que eles estavam reclamando que estavam com fome, e aí Deus deu maná. Agora eles estavam reclamando do maná, que eles queriam comer carne, porque no Egito eles comiam um monte de coisa gostosa. E aí é quando Deus dá as codornizes para eles, que era a carne, para que eles pudessem satisfazer esse desejo de comer carne. Aí vamos lá, pula capítulo 13. Capítulo 13 e 14. Eu não vou ler aqui. Na minha última pregação sobre gratidão, eu falei a respeito da história de Josué e Caleb, dos espias que foram até a terra de Canaã. O que é isso? O povo de Israel, eles estavam indo em direção à terra prometida, que era a terra de Canaã. Quando eles estavam próximos, Moisés pediu que alguns espias fossem ver essa terra, para ver se era boa, se não era, se tinha alguns inimigos que eles teriam que guerrear, etc. Nisso, parte desses espias falaram que lá era uma terra que manava leite e mel, porém que tinha muitos inimigos, que eles morreriam porque eles não iam conseguir vencer aqueles inimigos. E aí nessa passagem o povo começa a reclamar, falando: pronto, que agora Deus mandou a gente para cá para morrer na mão desse povo. E aí de novo começaram a questionar tudo e choravam e fizeram aquele escarcéu. Teve duas pessoas que viram de maneira diferente, que foi Josué e Caleb. Eles sabiam que Deus poderia ajudá-los a vencer os inimigos que estavam ali, porque tinham os inimigos, mas para Josué e Caleb eles sabiam que Deus os ajudaria e que aquilo ali era ficha pequena. Então, Deus mais uma vez ficou chateado com o povo por causa da incredulidade deles diante dessa terra. E aí de novo Moisés foi e pediu a Deus para perdoar o povo pela incredulidade deles. No capítulo 20 de Números, versículo 2, eles queriam de novo água. E aí eles reclamam, coitado de Moisés, o ouvido de Moisés, reclamando que queria água. Aí Deus foi e orientou Moisés a falar com a rocha para dar água ao povo. No capítulo 21, eles estavam enfrentando inimigos. E aqui eram os cananeus. Aí, o que é interessante? Quando eu li esse capítulo aqui, eu até dei risada. Porque assim, o povo de Israel estava de frente com os cananeus. Aí, no versículo 2, fala assim: então, Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Por que eu achei engraçado? Israel viu os inimigos, orou, pediu para Deus abençoar, para eles vencerem. Deus foi, ajudou, eles venceram. Continuando. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Ou seja,
Assim, pula de um versículo para outro, o povo tá pedindo ajuda para Deus. Pulou pro outro, o povo tá reclamando. E aí a gente continua. Aí Deus ficou chateado por causa dessa murmuração eterna do povo de Israel. E aí Deus mandou serpentes. No versículo 6 fala que o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E aí acompanha o que aconteceu no 7. Aí o povo se arrependeu. Quando veio as serpentes, o povo foi até Moisés e falou: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e Deus tirou as serpentes. Percebam que essa relação era totalmente de interesse. Eles oravam para pedir para Deus para livrar dos inimigos, Deus livrava, eles reclamavam. E aí, quando Deus castigava, eles oravam pedindo: a gente pecou, a gente sabe que pecou. E aí Deus livrava. E aí, vocês acham que acabou por aí? Versículo 25 de Números. Capítulo 25. O capítulo 25 vem após uma sucessão de vitórias do povo de Israel. Eles venceram alguns povos que Deus ajudou. E aí, quando chega no capítulo 25, depois de eles terem guerreado e vencido, depois de Balaão, que era um profeta, ter abençoado o povo de Israel, porque Deus não permitiu que Israel fosse amaldiçoado, depois de tudo isso, aí chega no capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Por que eu fiz essa retrospectiva com vocês? Pra gente ter um panorama desse dilema que foi o povo de Israel no deserto. Esse dilema que foi o relacionamento do povo de Israel com Deus. E lembrem-se do que eu falei no início, o povo de Israel somos nós. Então, toda vez que eu falar o povo de Israel, pense em si mesmo. Eu me coloco neste lugar. Como eu falei, o povo de Israel tinha uma característica muito marcante, que era a inconstância. E inconstância tem a ver com fé, ou falta de convicção da fé. A partir do momento em que eu não tenho minha fé convicta, eu começo a duvidar de acordo com as situações. A partir do momento em que minha fé não está alicerçada em algo verdadeiramente sólido, eu começo a duvidar, eu começo a variar como o povo de Israel agia. Quando eles viam um problema, eles reclamavam e eles recorriam. Na verdade, quando eles viam um problema, eles iam para o pé do Senhor, pedindo para que Deus os ajudasse. Quando passava o problema e via qualquer outra dificuldade, eles estavam insatisfeitos com qualquer coisa, eles começavam a reclamar e falavam: era melhor a gente estar no Egito. Para que Deus nos trouxe para cá? Se viam um inimigo, eles já achavam que eles iam morrer. Eles não criam em Deus como sendo capaz de os livrar daqueles inimigos. Eles não tinham uma convicção da sua fé. Isso os tornava inconstantes. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Então, que a gente não seja como o povo de Israel. Que a gente não se permita ser inconstante na nossa fé. E se a gente é inconstante, a gente tem que parar para ver no que eu tô crendo. Qual é a razão da minha fé? No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É um versículo que a primeira vez que eu li, eu falei: poxa, isso é forte. Fala assim, primeira epístola de Pedro 3, 15. Vou ler a partir do 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa última parte que eu quero frisar. Todo mundo tem que estar preparado para responder qual a razão da esperança que há em nós. Se te perguntarem qual é a razão da sua fé, por que você crê, o que você diria? Esta passagem fala que a gente tem que estar pronto para saber a razão da nossa esperança. Qual a razão da sua esperança? Dependendo dessa razão, a gente é inconstante ou não. Dependendo dessa razão, a gente se mantém firme ou não. Então fica aqui a pergunta: qual a razão da sua esperança? Qual a razão da sua fé? Você tem que estar pronto para dar essa resposta a qualquer momento, se alguém te questionar. Um outro fato que a gente pode analisar pensando em toda essa história do povo de Israel no deserto é que eles não tinham internalizado de quem era Deus. Eles não tinham internalizado do amor de Deus, do poder de Deus. Os primeiros versículos que eu li lá em Levítico, vocês lembram das promessas de Deus? Que Deus prometeu fartura, que Deus prometeu proteção, Deus prometeu bênçãos, Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu que a sua descendência ainda povoaria a terra. Deus fez tantas promessas, mas é como se eles tivessem esquecido. É aquela coisa, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Porque no momento Deus fala e no capítulo seguinte eles já estão fazendo como se nunca tivessem ouvido essa palavra. Ou eles ouviram, eles não creram. Eles ouviram, eles não internalizaram. Então mesmo Deus falando de que ele era suficientemente poderoso, que o amor dele era suficientemente grande para os guardar, para os cuidar, ainda assim não foi suficiente para os israelitas. Ainda assim, eles não internalizaram essa verdade. Então, às vezes, algumas atitudes nossas que fogem do propósito do Senhor, que fogem do que agrada ao Senhor, algumas atitudes nossas de desobediência à palavra do Senhor, é porque a gente não internalizou quem é Deus, o amor de Deus, o poder de Deus e o que Ele quer para nós. Todas essas verdades têm que ser muito verdade mesmo aqui dentro. Porque a partir do momento que eu acho que dentro de mim aquilo dali é uma verdade absoluta, as minhas atitudes correspondem com essa verdade daqui de dentro. Lendo essas passagens, a impressão que eu tenho é que o povo de Israel em nenhum momento teve um relacionamento direto com o Senhor. É como se a caminhada deles fosse através de uma ponte, que era Moisés. Então era o povo, Moisés e Deus. E em nenhum momento esses israelitas conseguiram fazer a conexão Israel e Deus. Então quando tirava a figura de Moisés, essa relação Deus e Israel se quebrava. Pensa na ponte Salvador, Ilha de Itaparica. Se quebrar, por exemplo, tem um ferry, sei lá. Se quebrar o ferry, finge que não tem estrada, tá? Se quebrar o ferry, não tem acesso à Ilha de Itaparica. Era assim que acontecia. Quando eu leio, é essa a impressão que eu tenho. Que o povo de Israel não conseguiu fazer o relacionamento direto com Deus. Então, quando tirava a figura de Moisés, eles ficavam perdidos. Então, por eles não terem essa relação direta com o Senhor, eles ficavam tão inconstantes, tão duvidosos da sua própria fé. Mas só que naquele tempo, o povo não tinha esse livre acesso como a gente tem hoje, que foi aí conseguido através de Jesus Cristo, do sacrifício dele. Tinha que ter um sacerdote para oferecer os sacrifícios.
E só quem podia entrar no Santo dos Santos, que era o lugar da presença do Senhor, era o povo, era o sacerdote. O povo, de uma maneira geral, não poderia entrar. Então foi por isso que eles não construíram o relacionamento direto? Não, não foi por isso. Josué viveu a mesma época. Você lembra quando eu falei com vocês que Josué ficava na porta da tenda da congregação o tempo inteiro e não saía dali? Josué, quando viu a dificuldade, quando foi espiar Canaã, Josué creu que Deus poderia livrar, que Deus poderia fazer com que eles vencessem os inimigos. Josué estava vivendo o mesmo período, mas Josué conseguiu ver Deus de uma maneira diferente. Josué conseguiu crer em Deus de uma maneira diferente, de uma maneira direta. Fazer a conexão Josué e Deus. Não que Moisés não fosse importante, não fosse fundamental. Claro que era. Mas não era o suficiente. A gente tem que criar a relação direta, sem pontes, sem muletas. A gente está chegando na muleta. Lá nessa parte da tenda da congregação, eu achei muito interessante, porque falava que o povo, enquanto Moisés estava lá dentro, o povo ia para a porta da sua tenda e ficava adorando ao Senhor. Mas essa é a única passagem em todos esses capítulos em que eu li, em todos esses livros que eu li, em que eu via o povo alimentando um relacionamento com o Senhor. Se eles fizeram mais, não está registrado na Bíblia. Mas eu imagino que se toda vez que Moisés entrasse para falar com o Senhor, o povo também parasse e falasse com o Senhor, ali estaria sendo construída a relação direta deles. Como no capítulo 20 que eu li, eles saíram para adorar na porta da tenda da congregação. Mas será que esse era um hábito, uma prática diária? Ou será que foi pontualmente que eles estavam arrependidos porque criaram o bezerro de ouro? A gente tem que ter nossa conexão direta, sem pontes. Um relacionamento direto com Deus faz com que o evangelho tenha sentido pra gente. Porque até então, se a gente não tiver a convicção da nossa fé, a razão da nossa fé, o evangelho é loucura. A palavra fala que o evangelho é loucura para o mundo. Só deixa de ser loucura quando a gente sabe o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo ali. E quando esse motivo é grande, é importante o suficiente para valer a pena tudo isso. Vocês repararam que vários trechos que eu li sobre os israelitas, eles falavam que queriam voltar para o Egito? Eles reclamaram, eles compararam o deserto com Deus, com o Egito, e na comparação deles, o Egito era melhor. Esse é o risco de a gente não ter um relacionamento direto com o Senhor. O Egito é atraente. O Egito é uma atração. A gente tem prazer nas coisas do Egito. E o que é o Egito, Késia? É o mundo. São as coisas do mundo. É o pecado. Deus libertou, fez com que o povo de Israel fosse livre do Egito. Mas o povo de Israel queria voltar para o Egito. É como se o Senhor falasse para você, ó, você está perdoado de seus pecados. Você não precisa mais pecar. Você não precisa mais cometer o adultério. Você não precisa mais cometer a prostituição. Você não precisa mais cometer a glutonaria, a bebedice, a mentira. Todos os seus pecados, você já foi liberto. Eu te libertei, eu te livrei. Eu matei os egípcios lá no Mar Vermelho, acabou. Agora você é meu povo, eu sou seu Deus. Mas os israelitas continuam falando, não, mas lá era melhor. Porque pelo menos lá eu comia com fartura. Olha o entendimento. Às vezes a gente age assim. Às vezes pra gente, o tempo em que a gente podia fazer o que a gente queria, o que dava na telha, o tempo em que não existiam regras, não sei qual é esse tempo pra vocês. Não sei qual é o Egito de vocês, cada um tem seu Egito. Mas a gente não pode olhar para o Egito e sentir saudade. A gente não pode jamais olhar para o Egito e achar que aquilo é melhor do que viver. Eles estavam no deserto. Eles ainda não tinham chegado na terra prometida. Mas eles estavam com Deus. O deserto com Deus é melhor do que o Egito sem Deus. Paulo,
a gente lê a história de Paulo, vê tanto de sofrimento que ele passou, ele na cadeia e falando que estava feliz, ele sendo perseguido e falando que glória a Deus. Isso é renovação do entendimento. Isso é mudança de perspectiva. Isso é fruto de uma relação direta com o Senhor. E só Paulo, quando ele conseguiu viver isso, ele sabia assim, plenamente em quem ele cria. E era uma fé. Só assim ele conseguiu passar por tudo isso. Só assim ele não vacilou. A partir do momento que Paulo se converteu, em nenhum momento ele vacilou. É essa a nossa busca, pela razão da nossa esperança, pela razão da nossa fé. Que o Egito, de maneira nenhuma, possa nos atrair. Que de maneira nenhuma a gente possa sentir prazer e achar que o Egito é melhor. Que se a gente ainda pensa dessa forma, a gente tem que pedir para Deus renovação do entendimento. E a gente tem que se questionar e avaliar em quem eu creio, no que eu creio, por que eu creio. Tudo isso que eu tô falando, a gente chega no nosso tema. Israel viveu de muletas. E aí o tema é: não use muletas. Como assim Israel viveu de muletas? Os milagres que Deus fez. Moisés era uma muleta. As bênçãos que o Senhor fez. E por que muleta? Pensa na muleta no sentido de: se eu tiro a muleta, eu caio. Tá? Muleta é o apoio, é o sustento. E a pessoa não está conseguindo andar. Se tirar aquilo dali, ela vai cair. A partir do momento que Israel colocou Moisés como uma muleta, quando Moisés saiu para ir para o Monte Sinai, o que aconteceu? Construíram um bezerro de ouro. A partir do momento que Israel colocou os milagres como a bênção, como uma muleta, quando veio o problema, eles falaram: poxa, eu não estou sendo abençoado, eu estou sendo ameaçado. Se eu não estou sendo abençoado, minha muleta da bênção caiu. E aí eles murmuravam, eles questionavam a fé. Então, todo momento, Israel viveu apoiado em alguma coisa. E quando eles tiravam esse apoio, Israel não mantinha fé. Israel não conseguia sustentar. Então, Israel, será que a gente está usando muleta? A gente tem que ter um apoio só, que é a fé. Se qualquer outro apoio fora a nossa fé estiver sendo usado, a partir do momento que esse apoio sair, a gente cai. Então a nossa fé tem que ser muito bem firmada, muito bem alicerçada em Deus. Apenas em Deus e no que Ele é. Apenas. Para que nada que venha a acontecer consiga nos derrubar. Nos derrubar do caminho do Senhor. Nos derrubar da nossa salvação. Nos derrubar da nossa caminhada com Deus. Vamos lá para o Novo Testamento. Um discípulo, um exemplo. Pedro, lá em João, capítulo 13, fala sobre muleta que João usou. Como assim, Késia? Pedro? Por que eu digo que João usou muleta? E eu digo mais. João usou Jesus como a muleta. Mas Jesus deve ser a nossa muleta. Veja como Pedro usou. Pedro usou Jesus enquanto presença física como muleta. Por que eu estou dizendo isso? Em João, capítulo 13, versículo 37, é quando... Peraí que eu me perdi. Não é João, não. É João, capítulo 13, 37. Jesus estava conversando com os discípulos. E aí Pedro pega e fala: Senhor, por ti darei a própria vida. Ou seja, naquele momento em que Pedro estava de frente para Jesus, Pedro estava forte, cheio de fé, cheio de convicção, e falou para Jesus: Jesus,
Eu morro pelo Senhor. Morro. Tranquilamente. Nunca vou te trair. Fica tranquilo, Senhor. Porque eu sei quem eu sou. Eu creio. Pedro estava ali, ó, firme e forte. Chegou no capítulo 18, versículo 10. Quando quando Jesus Cristo, ele é preso. Os soldados vão para prender Jesus. Pedro, com a muleta de Jesus, presença física, forte, crendo que estava abalando, pega quando o soldado vai prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Super corajoso, né? E ele não queria que deixassem, que levassem Jesus. Se dependesse de Pedro, Pedro ia fazer uma guerra ali. Esse Pedro, se a gente parar pra olhar, fala, poxa, Pedro realmente crê. Pedro realmente ali convertido. Ele sabia em quem ele cria. Mas se a gente pular um capítulo, ainda, na verdade, no mesmo capítulo, não precisa nem pular. No mesmo capítulo 18 do livro de João, no versículo, a partir do 15, ali Jesus já estava preso. Jesus já não estava mais do lado de Pedro. A presença física de Jesus não havia mais. E aí, quando as pessoas foram questionar Pedro, falando, você era discípulo de Jesus, Pedro sabia que se ele falasse que era, ele poderia ser morto ali também, ser preso ali também. E aí Pedro nega. Pedro nega nenhuma, nem duas, nem três. Ou foram três. Não nega nenhuma, nem duas. Pedro nega 3 vezes. O mesmo Pedro que falou que morria por Jesus, que cortou a orelha do soldado, pouquinho tempo depois, estava negando a Jesus. Por quê? A muleta dele havia sido tirada. Jesus, homem, do ladinho dele ali, ó, tinha saído. Jesus estava preso e estava longe dele. E aí a fé dele foi questionada. Mas Pedro mudou. Pedro teve a renovação do entendimento. Pedro teve uma conversão verdadeira. E aí depois disso, mesmo Jesus fisicamente não estando ali, a fé dele estava no seu coração. Jesus estava dentro dele, junto com o Espírito Santo, que Jesus deixou com o povo. Então, mesmo não tendo mais o Jesus físico, o Jesus em espírito foi suficiente para Pedro. E depois da conversão de Pedro, ele viveu uma nova vida. Quem não conhece vai ler a Bíblia. E aí Pedro foi perseguido, Pedro foi maltratado, Pedro fez milagre, foi uma outra coisa. Mesmo sem a muleta dele. Porque quando ele negou, é como se a muleta dele caísse, ele caiu, ele viu quem ele era de verdade. E o olho dele foi aberto. E daí houve uma conversão. Percebam que Pedro também pode ser como um de nós. Porque Pedro estava andando com Jesus. Às vezes a gente está andando na igreja, a gente está fazendo tudo. Mas a base da nossa fé não está alicerçada na maneira que deveria. A gente está com muletas. Está confiando em profetas, em milagres, em nosso líder, em nosso pastor. Eles são ruins? Eles não devem fazer parte da nossa vida cristã? Claro que não. Claro que não. Isso é para agregar, é para somar, mas nunca para ser a base. Porque a partir do momento, imagina, você recebe uma profecia, essa profecia não se cumpre, sua muleta da profecia cai e você cai junto. Mas se você sabe que as profecias vêm para somar, não é a base, você tem uma fé que não depende de mais nada. É o seu relacionamento direto com Deus. Lá em Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 30, do 22 ao 33, eu já estou finalizando, fala sobre Jesus com Pedro, em que Pedro anda sobre as águas. Jesus estava andando sobre o mar, Pedro vê a Jesus e fala, deixa-me ter comigo, e aí Jesus fala, vem, e Pedro vai, e começa a dar os primeiros passos, e aí depois ele olha ao seu redor, vê que tem muito vento, e ele tem medo, e aí ele começa a afundar.
E aí Jesus olha para Pedro e fala: homem de pequena fé, se a gente tiver fé, a gente anda sobre as águas. Olha, a gente não precisa de muleta e não precisa nem pisar no chão. A gente pisa sobre as águas, através da nossa fé. Eu vou ler de novo pra gente encerrar. Levítico, capítulo 23, dos versículos 3 ao 13, que foi a promessa que o Senhor deu ao povo de Israel. E receba agora essa palavra como uma promessa que o Senhor dá a você, a cada um de nós. Que se a gente viver sem muletas, o que é a promessa de Deus que Ele fez ao povo de Israel, se cumpre também na nossa vida. Nós somos o Israel de Deus, digamos assim, atual. Levítico 26, 3. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu vou dar chuva a vocês no momento certo, a terra de vocês vai dar colheita, as árvores do campo darão seu fruto. Mal vocês vão estar colhendo as espigas, já vai estar tendo que colher uva, muita fartura, e a colheita das uvas vai se estender. Vocês terão comida com fartura, vocês viverão com segurança na sua terra. Deus vai dar paz a vocês. Vocês vão poder dormir tranquilos, sem medo, sem perturbação. Os animais nocivos, Deus vai fazer desaparecer. Não vai haver derramamento de sangue sobre a sua terra. Os inimigos que queiram combater você serão perseguidos. E as espadas de Israel derrubarão todos eles. Com 5 israelitas vão conseguir derrubar 100 inimigos. Com 100 consegue derrubar 10.000. E seus inimigos cairão vencidos diante de você. Cuidarei de vocês, meus escolhidos, meu povo, e eu vou dar a vocês muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior e terão de se livrar da colheita para dar espaço para a colheita nova. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Vamos viver essa palavra em nome de Jesus, sem muletas, mas andando sobre as águas, para que a gente viva as promessas do Senhor na nossa vida.